Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês a parte interna do planner que eu criei para o modelista online, né? Gerenciamento tanto dos moldes de clientes quanto a modelagem que vai lá para o aplicativo do modelista, né? Esse planner, eu mesma criei ele, né? Eu aprendi no ano passado a fazer alguns aplicativos via código, né? Via IA também. E eu comecei a criar o aplicativo do modelista online e percebi que eu precisava de uma parte de organização também do modelista online com a minha parte de trabalho de freelance como modelista também. Então eu comecei criando uma agenda e quando eu vi eu já estava criando praticamente um sistema de gestão, né? Aí eu vou mostrar para vocês ele aqui, que como se fosse uma cópia do meu planner, só que ele tá vazio aqui, né? O outro já tá em uso. Aqui, o em hoje, ele mostra todas as prioridades que eu tenho para fazer da agenda e tarefas pendentes. Aqui na agenda, eu consigo cadastrar um novo evento, né? E consigo colocar prioridades. Então, aqui eu coloco prioridades. Aqui, adicionar o Google Agenda, ele cria um... Se você clica aqui, pelo celular ou pelo computador, ele já vai para Google Agenda também. Porque tem gente que gosta de usar o Google Agenda, né? Então, tu consegue sincronizar também com o Google Agenda. Ele não é automático, mas consegue, clicando ali, mandar o evento para lá. Tarefas, né? Então, aqui eu vou criando as minhas tarefas. Tudo que eu crio em agenda, eu coloquei em tarefas também, porque normalmente é uma coisa que você precisa fazer no dia a dia, uma reunião, alguma coisa. Então, você consegue adicionar tarefas por aqui ou pela agenda. Então, se eu clico aqui, quer dizer que essa tarefa já foi cumprida, né? Modelagens. Modelagens, para mim, é a parte do aplicativo. Então, eu vou criando aqui, digamos, como o meu aplicativo ele tem diversas categorias, então eu crio aqui, ó, fitness, criei a categoria e coloco a ideia do que eu quero, né? Vou até pegar aqui um exemplo, vamos ver aqui, um link como eu tô fazendo tudo pelo Drive, né? O armazenamento dessas coisas. Então, ó, aqui a imagem. Eu copio e colo a imagem aqui, coloco aqui o exemplo, né? E já coloco aqui. Então, aqui eu consigo selecionar os arquivos que eu já criei. Eu tenho ele em Audacious, PDF, e vou movimentando ele. Fiz a modelagem base, agora fiz a pilotagem, tá em ajuste, depois tá publicado. Publicado eu vou marcando aqui se tá faltando algum dos arquivos, porque às vezes o que acontece? Se eu tenho um arquivo já em PDF e em Audacious, eu já coloco lá. E depois eu vou criando os outros arquivos, e aí vou marcando aqui os que faltam, né? Eu sempre reviso e venho criando os arquivos. Porque às vezes eu estou trabalhando já no top, eu já faço uma cópia para o modelista, né? Isso, claro, eu sempre converso com o cliente sobre isso. E depois eu lanço lá. E tem muita coisa que eu vendo para cliente que eu já tenho pronto. Então eu já venho, já aproveito e já coloco no modelista também. Então aqui é a parte do modelista online, para o gerenciamento de modelagem, né? Aqui é a parte do financeiro, então tudo que eu vou lançando em clientes, em Audaces, ele já vem fazendo aqui a parte de financeiro. Em Audaces são usuários que eu tenho do meu sistema, né? Como eu tenho a licença do Audaces Educacional, então eu tenho alguns cursos que eu lanço, às vezes o curso particular, e eu vou anotando aqui sobre usuários do sistema do Audaces só. Então, se eu vendi um curso particular, se eu liberei uma licença, então eu vou marcando tudo aqui, esses valores. Agora a parte de cliente. Então, eu tenho um cliente. Então, eu vou colocar aqui, teste. Eu gero um código de acesso para ele e eu colo o link aqui, telefone, se eu quiser preencher, né, o link da pasta do Drive, que eu coloco também em alguns arquivos, né, e venho e salvo esse cliente. Então, ele vai ficar aqui. Aqui eu coloco os valores, né, de modelagem que eu vou fazendo para ele durante o mês e vou colocando. Aqui, ó, se eu coloco o check, quer dizer que ele já acertou essa modelagem. Então, ela já vai contabilizando aqui e depois vai contabilizando aqui depois em financeiro, né? Opa. Esse aqui, como não, ó, deu check, ele já vai para financeiro, vocês estão vendo? Então, é uma coisa bem
é bem intuitiva. E é para organização mesmo, né? Então aqui eu consigo filtrar também por ano, os meses, né? Porque depois, conforme vai indo, vai ficando um monte de modelagem. E agora vem a parte interessante, que é a parte da área de desenvolvimento. Então aqui eu vou criar a mesma coisa que eu falei para vocês ali, ó. Copiar, coloco a imagem, o nome do top, link do Drive e crio aqui o meu projeto. Então, eu fiz a modelagem base, eu coloco ele para cá e já colo o ID da modelagem aqui para o cliente fazer o download. E ele acessando a área dele, ele consegue fazer o download daquela peça pelo painel de acesso dele. Quando eu gero aquele código, ele consegue acessar lá e baixar a modelagem. E ele vai enxergar exatamente esse painel aqui de cliente. É para ficar algo bem organizado mesmo. Aqui, ó, a gente consegue conversar sobre o ajuste, tal. E a gente vem e vai conversando aqui sobre os ajustes que precisam ser feitos naquela peça, até ela vir para cá. O próprio cliente também consegue arrastar, eu também. Então, é uma forma de gerenciar aqui a parte de modelagem com o cliente, para ficar bem organizadinho. Aulas. Aulas do meu curso de modelagem, né? Porque vão para o Modelista Online. Então, aqui eu consigo ir criando os cursos, e cada curso eu vou botar o modo tema e vou criando um roteiro. Eu já gravei, vou botar aqui teste. Já gravei esse roteiro, né? Então já ponho aqui em gravação, depois em edição e publicado. E assim eu vou fazendo com todos os tópicos que eu vou criando aqui dos cursos. Eu fiz isso para ficar de uma maneira que eu consiga me organizar bem certinho e consiga fazer tudo, né? Porque é bastante coisa que eu tenho que fazer nesses próximos meses, né? E aqui o planejamento são as minhas metas, né? Gravar curso Audaces. Daí eu coloco aqui e vou toda vez definindo novamente. Quando essas metas, eu venho aqui, escrevo mais e salvo. Então tá bem planejadinho assim esse planner. Aí o acesso do cliente eu já gravei uma outra hora ali, né? Daí eu mostro para vocês também como que é o acesso do cliente. E é isso. Esse é o sistema de gestão que eu criei para o Modelista Online, para eu conseguir me organizar e fazer todas as tarefas que eu preciso durante os próximos meses. Eu espero que vocês gostem.